Princípio número 32. Eu inspiro todos os milagres, que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas, colocando-te além das leis físicas. Eles te erguem à esfera da ordem celestial. Nesta ordem, tu és perfeito. Quando nós vemos Jesus dizendo, eu inspiro todos os milagres, não é o Jesus histórico, não é o Jesus homem, a pessoa, a personalidade dizendo isso, mas é a mentalidade certa, é a mentalidade que compartilhamos com Deus, a mentalidade que se chama Espírito Santo. Ou seja, o eu do eu inspiro todos os milagres é o Espírito Santo, que é a mente de Deus. Até tem um versículo na Bíblia que fala que o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. E é exatamente sobre isso que este princípio fala. Fala da intercessão do Espírito Santo por nós, que é, na verdade, o que gera, o que causa, o que inspira o milagre, o que gera essa correção de percepção de ser, de existir. Então, veja que o Espírito Santo é uma providência de Deus na consciência, é um favor de Deus a nós. E o que é isso? É a mentalidade de Deus, é o que Deus é a extensão de Deus na consciência, é a vontade de Deus aqui no mundo. Esse é o Espírito Santo, é a vontade de Deus, é a extensão de Deus. E Deus, sendo tudo o que é, sendo a totalidade, sendo a vida, a existência, a sua vontade é exatamente isso. Deus não tem uma outra vontade que não seja Deus, que não seja o que ele é. Deus não tem falta de nada. Ele é tudo, ele é perfeito. A vontade dele é cumprida, entende? Não há uma vontade de Deus para ser cumprida, para se cumprir. A vontade dele é o que ele é. A vontade de Deus é Deus. Sendo assim, Espírito Santo é o quê? É a vontade de Deus tendo vontade por Deus. Isso é o Espírito Santo, é a vontade por Deus. E essa vontade por Deus, como favor de Deus, está na consciência, está no sonho de separação, na ilusão de ser separado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que a intercessão do Espírito Santo é essa vontade que temos por Deus. Sabe a vontade que você tem por Deus? Você já teve vontade por Deus, vontade de Deus? Com certeza já, né? Senão você não estaria aqui escutando esse áudio agora. Bom, essa vontade por Deus, essa vontade pela verdade, né? Às vezes é vontade pela vida, pela felicidade, pelo amor, pela liberdade, pela paz, o que Deus é. Essa vontade por Deus é o Espírito Santo. Então, sempre que tiver aí uma vontade por Deus, é o Espírito Santo intercedendo por nós, segundo a vontade de Deus, que é a vontade por Deus. Ficou confuso ou deu para entender? É simples, na verdade. Toda a vontade por Deus, pela verdade, pela paz que você sente, é o Espírito Santo intercedendo por você. Simples, não é? A intercessão do Espírito Santo não é para nós. É isso que precisa ficar claro. A intercessão do Espírito Santo não é para nós, mas é por nós. Talvez esse seja o maior engano de interpretação neste texto aqui. O Espírito Santo não está lá junto a Deus pedindo em nosso favor,
para realizar as nossas vontades, mas ele está aqui, na consciência, em nós, manifestando a vontade de Deus, nos lembrando da vontade de Deus, gerando em nós a vontade por Deus, para que nos lembremos de Deus. Ou seja, ele faz a vontade de Deus e não a nossa vontade. Ele intercede, ele media, ele roga em favor de Deus por nós. Ele faz o meio-campo que Deus quer que ele faça com nós. Ele é um mensageiro que fica aqui em favor de Deus e não ao nosso favor. Deu para entender? E aí o que acontece? Acontece que se agora eu quero a verdade, eu quero Deus, essa é a minha vontade, o milagre acontece. Não tem nada que impeça o milagre a não ser a minha falta de vontade. Mas se eu quero, então não tem nada que impeça, porque essa é a vontade de Deus, que através da intercessão do Espírito Santo é agora a minha vontade. E o milagre, você já sabe, é o quê? É essa troca de percepção de existência. É quando você se reconhece além do corpo, em Deus, um com Deus, sendo a totalidade, sendo a integridade, a santidade, a perfeição. Isso é milagre. É de fato como esse princípio aqui está dizendo. Nós vamos além do físico, transcendemos o físico. E a nossa percepção passa a ser santa. Santa é o quê? É a totalidade, é total, é sem separação. É uma percepção sem fragmentação, total, onde tudo é o mesmo, porque tudo é Deus. Esse reconhecimento da verdade, que é o milagre, acontece sempre que queremos reconhecer a verdade como verdadeira, quando queremos a verdade. Esse querer em nós, esse querer a verdade, querer Deus, essa vontade por Deus, pela paz, pela liberdade, é o Espírito Santo intercedendo por nós a favor de Deus. Ele faz isso por Deus. E se seguimos essa vontade, então, descartando todas as outras, que é a vontade aí do personagem, o milagre então acontece. Ou seja, ela é de fato essa intercessão do Espírito Santo, que é essa vontade por Deus, é de fato a inspiração para o milagre.